Então, vocês estavam lá cansadinhos, né? Então, vamos lá. Peguem lá na página 147, então, tá? Página 147. Lá na parte de raiz quadrada de números racionais, que a professora vai o quê? Explicar novamente. Tá tudo bem o quadro aí para vocês? Quem que é Garby Games? Alguém sabe? Miguel. Deixa eu ver aqui. Tá tudo certo ali, né, pessoal? Todo mundo que está aqui é da turma de vocês. Não estão vendo nada de diferente, né? Deixa eu ver aqui. Tudo certo. A Eliana Cláudia é a mãe do Sou eu. Do Arthur? É, o Arthur mesmo. Tá bom. Guilherme. Que é Fábio Rogério? É a Maria Beatriz, não é? Ah, tá. Gente, se vocês perceberem alguém diferente, avisa a professora, que a professora remove daí, tá? Acho que tá todo... Esse meme by Vini é o Vinícius, o Alfredo? Tá. Nicolas Andrade. Universo 723 é o... Quem é? Gabriel. Tá bom, beleza. Pessoal, se vocês verem alguém diferente, tá? Avisem a professora que a professora remove, tá bom? Pessoal, então, bom dia. Vamos começar a nossa aula. Estão enxergando? Não. Né? Nós vamos começar. Nós estávamos falando ontem sobre números racionais, né? Um número racional é aquele que eu consigo escrever na forma de uma fração, né? Um número racional é aquele decimal que é exato. O número racional é uma dízima periódica. Tudo que eu consigo converter na forma de uma fração é um número racional. E aí nós começamos a trabalhar com esse número racional, né? A potenciação. Agora nós vamos para a radiciação. Como seria, então, a raiz quadrada de um número racional? Como seria a raiz quadrada de um número que é na forma de uma fração? Então, ontem eu fiz alguns exemplos, hoje eu não vou fazer os exemplos iguais do livro, nós vamos fazer outro aqui. Então, eu estou lá na página 147, hoje é dia 8/7, tá? Né? Falei tão com tanta propriedade, mas deixa eu ver aqui. Isso mesmo, hoje é dia 8/7. Então, raiz quadrada de números racionais, né? Então, números racionais é o que nós estamos estudando, né? Racionais, tá aqui. Então, tudo que eu consigo escrever na forma de uma fração é um número racional. Então, vamos começar. Por exemplo, se eu tenho aqui, exemplo 1. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 25 nonos. Como eu faço essa raiz quadrada? Então, olha, raiz quadrada de 25 eu sei, eu espero que vocês saibam, e a raiz quadrada de 9 eu também sei, certo? Vocês também sabem. Então, vamos lá, professora, não sei ainda. Que número que eu multiplico por ele mesmo que resulta em 25? Essa seria a sua raiz. Então, que número que eu multiplico por ele mesmo que nós temos resultado 25? 5. Então, eu posso retirar aqui, vai ficar 5. Quando eu já sei essa raiz, eu vou, então, não precisa mais esse símbolo, já vou tirar da raiz quadrada. E a raiz quadrada de 9, que número que eu multiplico? 3, muito bem. Então, tá bom. Então, isso mesmo, João Gabriel, 3. Vamos lá para o outro exemplo. Exemplo 2. Raiz quadrada de 181 avos. E agora? Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Beleza, 10. Qual é a raiz quadrada de 81? 9. Beleza, aí é isso. É isso. É só isso. Só que daí, e se eu tenho, por exemplo, eu falei de números racionais, aqueles que eu escrevo na forma de fração, e se eu tenho um decimal exato? Como que eu faço para descobrir essa raiz quadrada de um número que é decimal, de um número que é com vírgula? Como que eu faço isso? Então, eu posso, gente, nós já aprendemos, transformar esse número decimal em uma fração, tá?
Professora, mas e se eu quiser ficar fazendo o teste? Dá um pouco mais de trabalho. Posso falar para vocês isso, dá um pouco mais de trabalho vocês tentar ficar fazendo testes e testes e testes. Sei lá, 0,2 que multiplica 0,2 para tentar chegar nesse número. Eu aconselho, então, sempre transformar em uma fração. Fala, Ana Maria. Ana Maria? Ela falou gente, não falou mais nada ou falou alguma coisa? Não, só falou. Professor, quem pode acertar? Eu tô na página 147 fazendo alguns exemplos, tá? Tá? Olha, gente, nós temos lá, então, a situação 2, que é com números racionais. Esses números racionais são decimais exatos. Então, vamos pensar nesse número aqui, olha. 0,25. Ou 25 o quê? Desculpa. Centésimos, né? Gente, como que eu faço para descobrir essa raiz, então, desse número decimal exato? Gente, eu transformo esse número em uma fração, porque daí eu consigo descobrir qual é a sua raiz. Então, ó, eu posso transformar o 0,25 em 25 centésimos. Olha, eu vou multiplicar aqui, ó. Andei 2 casas, divido por 100. Andei 3 casas, divido por 1.000. Andei 4 casas, divido por 10.000, tá bom? Então, ó, 25 centésimos eu escrevo assim. E aí, gente, ficou bem parecido com isso, né? Olha, raiz de 25 é 5 e raiz quadrada de 100 é 10. E aí eu posso já descobrir qual que é a raiz quadrada desse número decimal. Tranquilo? Sara, que estava com dúvida, tá ok? Ok, obrigada, tia. Agora eu entendi. Beleza, então. Vamos agora lá para o exercício 18. Exercício 18, da página 147. A professora deu uma... Olha lá. Alguém lê, por favor? Exercício 18. Começou a chover aqui. Vamos lá. Alguém lê, por favor? Vamos lá. Alguém? Vou ter que escolher? Ana Clara, pode ler, por favor? A área de um grande lote de terra com formato quadrado é de 1,44 km². Seu proprietário gostaria de trocar as cercas que circundam essa área. Para isso, pediu ao seu sobrinho Rodrigo que fizesse os cálculos para descobrir quantos metros o terreno possui de cada lado. Baseando-se no enunciado, quantos metros de cerca, no mínimo, serão necessários para contornar todo o lote? Obrigado, Ana Clara. Olha só esse exercício 18. Tá falando ali que ele tem um lote quadrado, certo? Tem um lote quadrado. E aqui nesse lote quadrado tem uma cerca. Ele quer trocar essa cerca aqui, ó. Tem um lote quadrado que ele quer trocar essa cerca. Vocês lembram lá no 6º ano? Lá vai a professora com as perguntas. Qual que era... como que eu fazia para descobrir a área de um quadrado? Alguém lembra? Alguém lembra? Lado vezes lado? Lado vezes lado, olha. Ô, gente, aqui, então, a área eu posso fazer lado vezes lado, certo? E lado vezes lado, gente, é lado ao quadrado. Ó, a área, então, vai ser lado ao quadrado. Eu posso escrever desse jeito, conforme essa potenciação. Olha, lado ao quadrado. Se a minha área é 1,44, eu posso, então, extrair a raiz quadrada dessa área para saber o meu lado. Como assim, professora? Eu posso fazer isso daqui, olha. Esse expoente vai passar em forma de radical, porque é a operação inversa
da potenciação seria a radiciação, assim como a operação inversa da subtração é a adição, né? Assim como a operação inversa da multiplicação é a divisão, a operação inversa, o contrário da potenciação, seria o quê? A radiciação. Então, eu posso fazer isso. Sempre que eu falar assim, eu tenho um quadrado de área... Deixa eu pensar num número aqui, olha. Eu tenho um quadrado de área 25 metros quadrados. Qual que é o ladinho desse quadrado? O lado vai ser, então, o quê? A raiz quadrada de 25. Ou seja, eu tenho um quadrado 5 por 5. Então, toda vez que eu falar de quadrado, de área, eu sei que se eu tenho a área para descobrir o meu lado, eu extraio a raiz quadrada dessa área. Compreendido? 7º ano. Então, quando eu extrair a raiz quadrada dessa área, eu vou saber o meu lado, olha, este lado e este lado. Por quê? A multiplicação desses dois lados, né? Olha lá, 5 vezes 5 volta em 25. Então, se ele é quadrado, então toda vez que eu tenho uma área de um lugar quadrado, tá? Não pode ser retangular, deixando claro isso. Quando eu tenho uma área e quero saber o lado, eu vou extrair a minha raiz quadrada dessa área para descobrir meus lados. Compreendido? Por exemplo, eu tenho aqui um quadrado de lado de área 49. Então, qual seria seu lado? Eu tiro a raiz quadrada de 49, certo? Eu tiro a raiz quadrada. Seria 7. A mesma coisa, eu posso pensar assim, e qual seria a área de um quadrado de 8 metros de lado? Seria quanto? 8 vezes 8, 64. Então, eu posso fazer tanto de um jeito como do outro, tá? Então, gente, 7º ano, então nós vamos fazer isso agora. Olha, eu tenho que tirar a raiz quadrada de 1,44 para descobrir quanto que mede esse lado desse terreno, tá? Ali tá falando, então, 1,44 quilômetros quadrados. Então, é uma área que tem 1,44 quilômetros quadrados. Então, aqui vai ser quilômetros e aqui também vai ser quilômetros, né? A nossa unidade de medida. Pessoal, agora é só eu transformar esse 1,44 em uma fração. Vai ficar 144, andei 1, 2, dividido por 100. Isso vai ser igual ao meu lado, tá? Mas quanto que é isso? Raiz quadrada de 144, se vocês lembram bem, é 12, né? E a raiz quadrada de 100 é 10. 12 décimos vai ser o lado, professora? Aí, gente, vamos transformar 12 décimos em um número o quê? Um número decimal. Vamos fazer essa divisão, tá? 12 dividido por 10, vocês concordam que é 1,2? Ou não? 12 dividido por 10 é 1,2 o quê? Quilômetros. Professora, por que quilômetros? Está vendo aqui? Aqui a unidade de área é quilômetros, então aqui vai ser 1,2 km. Ô tia, aqui... mais pra frente a gente vai aprender, por exemplo, isso daí, o resultado deu 1,2 quilômetros. A gente vai aprender, por exemplo, 1,2 quilômetros, daí você vai pedir para transformar em, por exemplo, metros. Já vamos fazer isso agora. Hã? Já vamos fazer isso agora, porque tá falando assim, olha. Quantos metros, Rafi? Ó. 200. Olha, isso. Para isso, pediu a seu sobrinho Rodrigo que fizesse os cálculos para descobrir quantos metros o terreno possuía de cada lado. Ó, então aqui, 1,2 quilômetros, cada 1 quilômetro nós temos 1.000 metros, não é? Então, basta eu multiplicar o 1,2 por 1.000, né? Por 1.000. Eu vou fazer ao contrário aqui, tá? 1.000 que multiplica 1,2. Olha lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0, 0, 0, 2, 1. E aí, onde vai a vírgula? Um algarismo aqui, né? Então, aqui. Então, vai ser 1.200. Então, 1,2 km é igual a 1.200 metros, tá? Cada 1 quilômetro tem 1.000 metros. O que mais que ele falou? Tá. Baseando-se no enunciado, quantos metros de cerca, no mínimo, serão necessários para contornar o lote? Então, ó, para contornar o lote, eu preciso fazer isso daqui. Como que é o nome da soma desse contorno, 7º ano? Alguém lembra? Como é o nome? Hã?
Perímetro. É a soma do contorno. Então, eu vou fazer a soma dos 4 lados, certo? Então, perímetro, tá? Ó, perímetro. Perímetro é a soma do contorno. Então, gente, presta muita atenção. Tem vários passos esse exercício. Primeiro, descobrir o lado. Depois, transformar, que é quilômetros para metros. Transformei. Cada lado tem 1.200 metros, mas um quadrado tem quantos lados? 4, né? Esse terreno aqui tem quatro lados. A mesma coisa, você vai fazer uma horta quadrada aí na sua casa. Essa horta é isso daqui, você vai cercar lá com uma cerca de arame. 1.200 dividido por 4, então? Esses, né, ó, 1.200 aqui, 1.200 aqui, 1.200 aqui. Então, o perímetro vai ser 4, porque são 4 lados, que multiplica 1.200. Ou seja, 4.800 metros. E a resposta certa seria a letra A. Resposta certa, letra... E no caso do perímetro seria a letra D, né, tia? Se não fosse o perímetro, se fosse só o tamanho do lado... Uhum. Exatamente. Se fosse só o tamanho do lado, e esse daí é para confundir vocês mesmo, né? Porque é para vocês lerem e interpretarem o que está pedindo, né? Porque até ali, olha, fizesse o cálculo para descobrir quantos metros o terreno tem de cada lado. Aí, às vezes, a pessoa chega aqui, o aluno chega no 1.200 metros, tá tudo certo, né? Fala, não, é a letra... Aí não termina de ler a questão, né? Ah, é a letra D, por isso que tem que ler todo o enunciado, prestar atenção, interpretar, né? Tá? Interpretar, porque na realidade queria saber o comprimento do contorno, tá? Vamos lá para a página 148, então? Lá na página 148, eu pedi que vocês fizessem esses exercícios o exercício 19, certo? Tem alguém copiando aqui ainda? Peraí, tia, rapidinho. Tá. Hoje nós temos 2 aulas, né? Pronto? Ah, o Guilherme está copiando, tá. Então, gente, ó, esse exercício é legal, né? Vocês entenderem bem o conceito, tá? Né, foi usado várias coisas. Foi usado cálculo de área, né? Olha quantas coisas nós já aprendemos até hoje, né? Nós estávamos falando isso, acho que foi ontem, até com a turma de vocês eu estava falando. Matemática é assim, você retoma um conteúdo que você já viu e aí você aprofunda. Por quê? Esse cálculo de área nós vimos no 6º ano, acho que até no 5º vocês veem alguma coisa sobre área. E aí, ó, o cálculo de área. Ah, já vem aqui um expoente que vai transformar em uma raiz para eu descobrir o meu lado. Então, olha só, é uma coisa nova para vocês, né? É um conteúdo novo, né? Ah, daí agora vocês já estão aprendendo o quê? A extrair o resultado de uma raiz quadrada de um número racional. Então, pessoal, nós vamos, então, aprofundando, né? Perímetro. Perímetro nós já vimos lá no 4º, no 5º, né? No 6º ano, nós conseguimos ver o perímetro, nós somamos ali o contorno. É um conteúdo lá do 4º do 5º ano. Então, o que matemática nós aprendemos? A retomar e a aprofundar conteúdos novos, tá? Então, vamos lá. Pronto, Guilherme? Beleza, vou apagar então, tá? Vamos lá para a página 149. Conseguiram fazer a página 149? O que vocês... Ô, professora, a gente pulou 148? Não, professora tá doida. A página 148, exercício 19 ainda, gente, não pulamos não. Tá? Página 148, exercício 19. Olha ali. Letra A. Nós temos a raiz quadrada de 25,64 avos. 25,64 avos. E agora, ó, quanto dá? Quanto dá? Raiz quadrada de 25. Oi? Dá 5 oitavos. 5 oitavos. Muito bem, Sara. Vamos para a letra B. Professora, como é que faz raiz quadrada mesmo?
Eu olhava e achava que era tão difícil. Raiz quadrada, você precisa pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar esse valor aqui. Um número que multiplica ele mesmo, tá? Então, por exemplo, o 5. 5 que multiplica 5 é o 25. O 64, que o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 64, seria o 8. Essas raízes estão lá na tabuada, tá, gente? Por exemplo, 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 1 seria 1. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Está lá na tabuada. Todos esses números que eu multiplico por ele mesmo, tá? Ali, raiz quadrada de 1 sobre 225. Quem encontrou aí a raiz quadrada de 225? Quanto deu? Sem usar a calculadora. É 25? É quanto? É 15. Mas, ó, como que eu faço essa raiz quadrada desse número alto? Eu posso fazer, se vocês não sabem, gente, eu posso fazer por meio de fatoração. Vocês já aprenderam isso. Ó, 225, eu vou dividindo, né? Nós aprendemos isso. Ó, 225 dá para dividir por 3. Dividido por 3 vai dar 75. Aí eu posso dividir por 5, né? Espera lá. 225 dividido por 3, 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 seria 5. E 5 dividido por 5 seria 1. Nós vimos essa parte da fatoração, lembra? Antes de sairmos para a pandemia. E aí, como que eu faço para descobrir que raiz que é essa? Junto de 2 em 2, vai ser 3 e 5 aqui, certo? 3 vezes 5 é 15. Ou seja, a raiz quadrada de 225 é 15. Viram só? Nós fizemos esse cálculo, vocês estão lembrados? Nós fizemos esse cálculo antes de sairmos no começo. Ô, professora. É só ir vendo, é só ir fazendo assim. 10 é 100. 12 também. Deve fazer, tá aí vendo. Pode ser também, não tem problema, pode fazer por tentativa. Oi, fala, Miguel. Se eu metesse um 225 ali na primeira e ficasse 1, daí dá o quê? Quê? Tem que ser tem que começar no menor ou você pode começar por qualquer um? Você tá falando aqui? É. Se você começasse por 5, por exemplo? Tem que começar pelo menor ou maior? Nós vamos fazendo assim, essa fatoração é em números primos, tá? Então, por exemplo, eu vejo se o número é divisível por 2 primeiro, eu começo por 2. Ah, mas 225 não é, daí eu vou para 3. Ah, 3 dá certo? Dá certo. Ah, professora, mas eu já sei que 225 é por 5, porque ele termina em 5. Tudo bem. Ó, 225 dividido por 5 vai ser 45. E aí eu vou dividir de novo por 5, que vai dar quanto? 9. Mas daí 9 não é divisível por 5. Aí eu vou ter que voltar para o 3. Então, eu sempre começo do menor para o maior e vou esgotando todas as possibilidades para aquele número, entendeu? Olha, eu comecei por 3, aí foi 75, aí vai por 3 de novo, aí 25. Ó, não deu mais para dividir por 3, porque terminou em 5. Aí sim eu vou para 5, né? Ah, mas se você tivesse começado com 5, não que está errado, Miguel, tudo bem. Mas você vai acabar tendo que ir voltando para 3 de novo, porque daí o 9 só é divisível por 3, tá bom? Então, é assim que nós fazemos, tá? Vamos para a letra C. A letra C vai ser raiz quadrada de 49, 144 avos, tá? A raiz quadrada de 49, que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 49, gente? 7. Gente, essas raízes que é depois de 100, vocês já têm que ir memorizando, tá? A raiz quadrada de 144 é quanto? 12. 12. Muito bem. Pessoal, até aqui não precisou uma fração irredutível, né? Tá? Então, por enquanto, 7, 5, aqui não deu fração irredutível, mas às vezes vai chegar um momento que vamos precisar fazer. Isso vocês têm que observar também, tá? Letra D. Raiz quadrada de 169... Opa. Então, tia, para descobrir essa... 13. Pode falar, Sara. Eu fiz assim, como o 12 era 144, estava perto, daí eu fiz 13. Daí deu. Isso mesmo. 169 centésimos. Então, 169. Pode ir fazendo, porque assim, gente, o que é a raiz quadrada? É um número que multiplica ele mesmo para dar esse resultado. Então, pessoal,
Por exemplo, eu faço 10 vezes 10, é 100. Ah, faço 11 vezes 11, 121. Ah, faço 12 vezes 12, 144. Opa, tá bem perto. Ah, então eu vou fazer 13 vezes 13. Ou 14 vezes 14. Então eu vou fazendo às vezes por tentativa ou por fatoração. Vocês podem escolher, tá? 13, então vai ser 13 aqui, né? 169, 13. E a raiz quadrada de 100 nós já sabemos que é 10, tá? Letra E. 196, 289 avos. Vamos lá. E daí, o que vocês fizeram nessa? Tentativas. Foi por tentativas? Então, Professora, eu faço assim. Eu vou chutando qualquer número, se der, deu. Daí, se não der, eu vou... Mas você vai chutando os números próximos, né? Por exemplo, você não vai colocar 40. Sim. Ah, tá, Sim, entendi. vou Se chutar der, 40. Deus, se der, não deu. 12, 13. Porque se você ficar 40, que multiplica 40, vai ficar muito longe. Vocês podem fazer por essa tentativa e erro, porque assim, vocês já sabem, já tem uma base, né? Você já tem uma base de que número poderia ser. Ó, o 196 está perto do 169, então vai ser quanto? 14, né? 14. E o 289, que está um pouquinho mais longe, como que vocês fizeram para descobrir? Eu vou chutar. Chutando não. Ó, pensa. O 15 que multiplica 15 é 225, então é mais de 15. 17. 16. Não, 17, é. 17, tá? Nossa, tem 16. Beleza, então. 14 17 avos, então. Então tá tudo certo. Até agora não precisamos fazer nenhuma fração irredutível. Alguém tá copiando a letra A, B aqui? Não. Não? Guilherme, que estava copiando aquela hora? Deixa eu ver uma pergunta. Pode falar. Não, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Tudo certo, Guilherme? Pode apagar? Ou não? Não entendi o não dele, se é para apagar, se não é pagar. Ah, não está copiando? Vou tentar de novo, porque tá meio travado aqui, tá? Ah, não, já esquece. Já consegui aqui, eu já vi onde eu errei. Tá bom. Vamos apagar, então. Vamos para a letra... Agora, a letra F, agora eu quero ver. Vamos lá. Eu tenho um número decimal exato. Como que vocês fizeram para descobrir essa raiz quadrada? Então, uma dica da professora. Transforme esse decimal exato em uma fração. Transforma em fração. Isso, ó. Eu ando aqui para chegar no meu número inteiro 2 casas. Olha, 1, 2. Então, eu vou chegar no meu 9. Como eu andei 2 casas, eu vou dividir por 100, tá? Andei 2 casas. Professor, e se eu andasse 3? Seria dividido por 1000, tá? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 9, gente. Ana Maria, você que estava perguntando da raiz quadrada, entendeu agora? 3. Beleza, 3. E a raiz quadrada de 100? 10, beleza? Alguém acertou essa? Eu. Muito bem, gente, muito bem. Vamos. Estou tendo uns conteúdos mais fáceis por enquanto. É bem legal esse conteúdo de raiz, tá? É que quando você olha assim, você pode falar, nossa, mas que difícil, né? Tem uma raiz de um número com vírgula, né? Enfim, mas não é. Porque vocês estão aprendendo bastante sobre essa questão da vírgula, né? Não pode ter medo dessa vírgula, não pode ter medo de número com fração, né? Tudo que vier, vocês vão conseguir resolver, pessoal, tá? Então, vamos lá para a letra G. 0,81 ou 81 centésimos. Ó, gente... Ando 2 casas, divido por 100, tá? Ó, 81 dividido por 100, tá? E aí eu tiro a raiz quadrada de 81 e tiro também a raiz quadrada de 100. Não é muito mais... 9 décimos. Muito bem, gente. Ótimo. Muito bom. H. A letra H é 2 inteiros e 25 centésimos, né? Ó. Quando eu tenho um número para cada vírgula, eu posso ler assim, 2 inteiros e 25 centésimos. Pessoal, do mesmo jeito. Tá muito baixo aqui, tá bom? Tá bom. Tá bom. Vai avisando a professora. Né? Tá bom. Aqui, pessoal, vou fazer do mesmo jeito. Vou transformar esse número em uma fração para facilitar, tá? Ó, ando 2 casas, né? Vai chegar no algarismo, no número inteiro 225. E eu vou dividir por quanto? Ó,
uma casa, duas casas. Divido por 100. E aí, no começo da aula, lá no segundo exercício, nós descobrimos qual era a raiz de 225, que era quanto? 15. 15, muito bem, 15. 15. E a raiz quadrada de 100 é? 10. 10. Aí, gente, vamos dar uma olhada nesse número. É possível fazer uma fração irredutível? Sim. Ó, vamos lembrar do critério de divisibilidade lá do 6º ano, o critério de divisibilidade por 5. Ó, o critério de divisibilidade por 5, se o número termina em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, dá pra gente dividir aqui por 5. Então, quando vocês chegam aqui nesse... isso Dá mesmo. pra fazer divisível por 10 de uma vez? Você pode dividir por 10 e você vai chegar no número decimal. Pode dividir também. É que aqui eu estou tentando deixar numa fração, tá? Mas também, o livro de vocês, acho que no gabarito, deixa no número decimal, tá? Mas não tem problema. 15 dividido por 5 é 3. E 10 dividido por 5 é 2. Se eu dividir 3 por 2, eu chego em 1,5, tá? Beleza? Aqui em cima também, ó, se vocês quisessem dividir o 3 por 10, seria 0,3. Se você quisesse dividir o 9 por 10, seria 0,9, tá? Se você chegar na fração e quiser ainda fazer a divisão, o Miguel me perguntou um dia, ó, como que eu faço para chegar de uma fração num número decimal? Faz a divisão, tá? Posso apagar a letra C? Não é necessário, né, tia? Oi? Não é Pode. necessário. Não entendi, Sara. Não é necessário fazer colocar Não. em decimal. Só que às vezes lá na avaliação, gente, no dia da avaliação lá de matemática, às vezes as respostas pode estar numa fração ou pode estar no número decimal, daí vocês já sabem como fazer, daí, tá? Letra I. Raiz quadrada de 1 inteiro e 69 centésimos, olha lá. Então, nós temos que transformar em uma fração. Pode Mas falar. na H você colocou um número decimal. Mas eu poderia parar antes? Aqui, por exemplo? Então, é que assim, poderia parar antes, mas lá na avaliação, ou vai estar um número decimal, certo? Na resposta, ou vai estar uma fração irredutível, tá? Então, por exemplo, você para aqui. Aí depois você tem que lembrar, se lá nas respostas estiver em forma de fração, não vai estar essa fração aqui, olha, 15 décimos. Vai estar 3 meios, porque eu sempre eu ensino vocês a deixar essa fração irredutível, porque nas respostas da prova, de toda quanto é prova que vocês forem fazer agora no futuro, vai ser sempre ter o resultado na forma irredutível, tá? Então, por isso que vocês devem aprender a fazer essa forma irredutível. Tia, eu tenho mais uma perguntinha. Pode falar, Sara. Pode falar. Se tiver, por exemplo, na prova, algum trabalho avaliativo que você fizer, e a conta para você fazer, para a gente encontrar a raiz quadrada, tiver, por exemplo, igual até a letra E, que vai ser tudo em fração. A pergunta vai ser em fração. A gente vai ter que responder em fração e em decimal ou só em fração? E o decimal, a gente vai ter que deixar em fração também? Ô, professora. Ô, Sara, Calma, Miguel. só um pouquinho. Só um pouquinho, Miguel. Por exemplo, você está falando dessas provas, né? Essas provas que nós estamos fazendo de maneira remota, elas são todas de alternativa, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar lá para vocês, qual é a raiz quadrada de 121 centésimos? Ou a resposta pode ser 11 décimos, ou a resposta pode ser 1,1. É isso que você está me perguntando, né? Você vai olhar lá nas opções de resposta. Se tem lá só frações, você vai optar pela fração. Às vezes eu coloquei tudo números decimais, você vai então saber qual que é, vai responder ali na forma de fração, vai transformar a fração em número decimal. Não sei se foi isso que você me perguntou. Mas na hora das alternativas, a professora ou vai focar nas frações, ou vai focar em números decimais. Não vai confundir assim vocês, tá? Ah, tá. Entendi. Obrigada. De nada. Fala, Miguel. Professora, por que você dividiu na letra H? Aqui?
Eu dividi porque 15 décimos ainda cabe uma fração irredutível. E toda vez que eu consigo fazer uma divisão do numerador e do denominador, eu vou fazer, tá? Porque, como eu expliquei, na avaliação, eu não vou deixar 15 décimos para o resultado dessa raiz. Eu vou deixar 3 meios ou 1,5, tá? Porque vocês, então, precisam aprender a fazer essa fração irredutível, que não é difícil. Vocês vão procurando números que dê para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Tá? Ok. Tá bom. Isso nós vamos trabalhando, não tem problema, tá? Nós vamos trabalhando. Qual que é a raiz quadrada de 169 mesmo? Tava na fração D, só que eu não fiz a D. A D é 13. Então vai ficar lá 169 sobre 100, ou 169 centésimos. Gente, andei 2 casas, divido por 100, beleza? Beleza? 13 décimos, então, tia. 13 décimos, tá? 13 décimos. 13 décimos, aí o livro trouxe para vocês a divisão, né? Quanto que é 13 dividido por 10? Ó, considera que a vírgula está aqui, quando eu divido, a vírgula volta, tá? Então vai ficar uma casa, né? Volta uma casa. 1,3. E... Tia, essa J aqui, meu Deus. Olha o tanto de zero. E J, vamos lá. Minha nossa, assim, vamos lá, vai ser 0,123. Vai ser 10 mil? Aham. Eu ando Eu a vírgula 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, para chegar lá no 4, eu andei 4 casas. Eu vou dividir por 10 mil. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2. E agora, professora? A raiz quadrada de 10 mil, quanto é? Alguém sabe? 100. 100, muito bem. 100. Olha aqui, Miguel, 2 centésimos. 2 centésimos seria a resposta final para essa raiz? Pode Não. fazer dividido 0,02. Eu posso também dividir por 2 aqui em cima e embaixo. Ó, vai ficar 1/50, tá? Pode ser assim. Ou pode também deixar na forma decimal. Se eu dividir 1 por 50, vai ser 0,02. Tá? Alguém quer que eu faça essa divisão de 1 dividido por 50? Tá feio meu 1, né? Meu Deus. 1 dividido por 50, gente, ó. 1 dividido por 50. Olha lá. Como 1 não dá para dividir por 50, nós vamos colocar 0, aqui no resultado. E vamos colocar 10. Mas 10 dá para dividir por 50? Não, né? Então vamos colocar mais um 0, mais aqui, ó. E um 0 aqui. 100. Agora 100 dá, né? 100 dividido por 50 dá 2, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0, 0, 0. Ou seja, 1 dividido por 50 é 0,02, tá? Ok? Vamos lá para o exercício da página 149, galera. Finalizada essa página? Tudo certo? Sim. Vamos lá. Esse Pedro, negócio aqui de duas raízes de uma em cima da outra, você ainda não ensinou, não, né? vou ensinar agora. É que, na realidade, não teve explicação para esse caso. A explicação é o exercício 20 mesmo, gente. Ok, então só você ver lá em cima. Dá pra ver o que ela explica. Ó, na página 149, exercício 20, Então, nós... bem pequeno pra você entender. Tem um textinho ali para explicar essa parte. Posso apagar o quadro? Uhum. Pode. Só vocês para entender nessa monte de números. Você já viu meu caderno, professora? Ai, meu Deus, vamos lá. A professora arrumou um paninho com álcool hoje que está sendo muito bom, viu? Não está manchando, ó, tá ficando branquinho. Ô, tia, agora que eu percebi, esse seu fone parece aquelas moças de aeroporto que fica com aquela coisinha. Telemark. Parece Telemark. Telemark. Mas, gente,
É Que outra vida, viu? Olha só que beleza. O que você disse ontem, prof, que parecia... Ontem não, mas você disse que parecia que as pessoas escreviam... o Soletrando vai ganhar um prêmio, um Xbox, um jogo da vida. Jogo da vida. Ô, gente, Eu escolho o jogo da vida. olha só que beleza. Enrosca no cabelo. Hoje, pessoal, vamos lá para o exercício 20. E agora, professora, tem um problema ali, tem uma raiz dentro de outra raiz, como que nós vamos fazer? Olha, por exemplo, vamos lá para a página 149. Aí vocês já olham assim para o exercício e vocês falam, não sei mais fazer isso, porque só está dificultando, porque começou fácil, agora está difícil, né? Mas não é nada disso, vocês vão ver que é muito fácil. Olha ali, raiz quadrada de 16. Então, o que eu tenho que fazer? Quando não aparece esse índice que nós temos aqui, ó, tá vendo? Esse índice não está aparecendo, mas ele é 2. A raiz quadrada significa o quê? Que existe, ó, raiz quadrada, deixa eu colocar aqui para vocês. A raiz quadrada tá me falando o seguinte, o que é a raiz? Ó, tá dizendo assim, olha, tem 2 números que multiplicados por ele mesmo vai dar 9, é isso que é a raiz quadrada. E raiz cúbica, professora? Raiz cúbica quer dizer isso. São 3 números iguais que multiplicados dá esse resultado. Então, raiz quadrada significa isso. Só que nesse caso da raiz quadrada, não coloca o 2, tá? Ele fica invisível e vocês precisam entender que é uma raiz quadrada. O que tem que fazer, então, nesse caso? Eu vou começar pela raiz do meio, do finalzinho aqui, ó. Então, quanto é a raiz quadrada de 16? Então, tia, pelos assim, meus entendimentos, olhando, eu estaria que faz assim, a raiz quadrada de 16, qual é a raiz quadrada de 16? Que é 4. Ó, eu vou escrever essa raiz, a raiz de cima, e vou resolver a raiz quadrada de 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? Vou resolver essa raiz aqui, ó. Quanto que é essa raiz quadrada aqui? 4. E aí, meu Deus, criou vida. Peraí. Ó, raiz quadrada de 16 é 4. Ó, e aí qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Yes, eu tava certa. Então, eu faço a raiz de dentro, não posso esquecer da raiz de fora. Eu faço 2 vezes a raiz, entendeu? É fácil. Vamos para os exercícios. Exercício, aí tá falando assim, ó, tomando por base a explicação anterior, descubra o valor das raízes a seguir. Vamos lá, letra A. Letra A do 1 exercício. elevado a 2. 1 sobre 2, isso mesmo. Mas vamos lá. Raiz quadrada da raiz quadrada de 1 sobre 16, 1 16avos. Então, eu vou representar a raiz de fora e agora eu resolvo a raiz de dentro. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 16 é 4. Agora, eu resolvo mais uma vez essa raiz. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. O que vocês acharam? Fácil? Legal. Então, vamos lá. Esquece, você não lê. Vai se perder também. Não Tia. lê, tia. Não lê. Que raiva, o Miguel Coloquei errado. Eu coloquei errado, velho. Eu coloquei errado. todo santo dia no grupo, até no negócio da escola, meu No Deus. grupo. Eu juro pra você no grupo, mas eu coloquei errado, eu juro pra você. Miguel, era pra isso ser pra mim? Não, eu tinha colado em outra coisa. Eu tinha colado outra coisa. Esse negócio tava salvo. Daí eu achava que eu tinha colado, mas não colei. Miguel, Que? presta atenção na aula. Eu tô prestando, professor, só que era pra colar outra coisa. E eu esqueci de colar, daí como já tava colado. Você não leu a mensagem? Doutora, essa aí eu coloquei 3/5. Vai ficar sem lanche hoje, Miguel. Vamos lá. Ah, professor. Vamos lá. 81,625 avos. Vamos lá, 3/5. gente. Ó, então, isso mesmo, 3/5, muito bem. Represento a raiz de fora. E agora eu vou extrair a raiz dessa daqui de dentro. Então, 81 é 9. 625 deu quanto, gente? Qual é a raiz quadrada de 625? Quanto? 25. 25. Ó. E agora eu resolvo, por fim, a raiz final. Raiz de 9 é 3, raiz de 25 é 5. Entenderam? Então, sempre que eu tenho várias raízes, eu começo lá do finalzinho e vou retirando essas raízes, tá? Letra C. Entendeu agora? Entendi. Qual é o máximo, assim,
de uma raiz que ela pode chegar mais profundo, mais difícil, assim. Ah, Se os gente, números o são jeito mais- infinitos. Assim, não tem como nós definirmos, assim, porque os números são infinitos, mesmo. Sei lá, pode ter raiz, de raiz, de raiz, de raiz, pode ter várias raízes. raízes. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 256, vocês descobriram que é quanto? 16. 6. A raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 16 é 4. Então, vocês extraem as raízes e depois vocês extraem novamente, né? 2 vezes. Quando eu tenho 2. E se tivesse 3? Extrai a raiz uma vez, depois extrai de novo e extrai novamente. Letra D. Posso apagar aqui a letra A? Ô tia, na raiz quadrada, uma pergunta que eu considero importante. Pode dar um número negativo? A raiz quadrada não. Porque quando eu multiplico um número por ele mesmo, se ele é negativo, ele vai ficar positivo, certo? Mas se fosse assim, igual Boa a sua da pergunta. raiz, da raiz, da raiz, e daí se tivesse, e daí como você falou que pode ter raiz, da raiz, da raiz, da raiz, se tivesse raiz, da raiz, da raiz, da raiz, e daí como ia ficar a letra A se fosse assim, 1/2, ia ficar como? Ia ficar número não ia? Aí como nós estamos trabalhando com raízes, com quadrados perfeitos, nesse caso, se tivesse raiz de raiz de raiz, vocês iam sempre encontrar um número para essa raiz, tá? No caso, se fizesse raiz quadrada de 1, daria, mas raiz quadrada de 2 é um número irracional que vocês não conheceram ainda. Então, nesse caso, não vai aparecer esse número para vocês ainda, tá? Tá, obrigada. De nada. Vamos lá. Quem está conversando aí no microfone? Eu quero falar com você. Fala, quem que é? Daniela, Fala, Dani. Quando você fala tem que extrair, eu penso em suco. Mais ou menos, né, gente? Suco de laranja. Suco de laranja. O que é? O Pedro Iba, o quê? Não, é ele que falou que é ele. Ainda não. Ainda não fiz não, Pedro. Pode ficar tranquilo que a professora já vai fazer. Pessoal, vamos lá. Aqui, então, nós vamos representar essa raiz de fora e resolver a raiz de dentro. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 10.000, vocês já me falaram que é quanto? Que é 100, né? 100. E aí, de novo, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. 1/10. Letra E. Vamos terminar esse exercício antes do nosso lanche. Raiz quadrada de 2.000... Professor, como é que ficou a C? Como que ficou a C? Ficou Um quarto. Um quarto. Tá, mas qual que é a raiz quadrada primeiro? Raiz 16. 16 avos. Obrigada. Ai, que Qual? tia. Gente, vamos lá. Como que eu vou saber, então, agora a raiz quadrada desse número gigante aqui, 2.401? E daí, o que vocês fizeram para descobrir? Eu fui chutando. Foi chutando de ação. Cala a boca. Ou vocês podem fazer por fatoração, ou vocês podem fazer por aproximação. Por Ou exemplo, mais simples de fazer pela calculadora. essa milícia Temos, prática. ó, temos 3 Tia, você não vai colocar nada assim, Tesoura. né? Pelo amor de Deus. Tá. Ó, mas o que vocês podem fazer? Ó, pessoal, deixa eu só dar umas dicas aqui para vocês do ladinho, para essas raízes. Eu achei que era 9. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 20 ao quadrado é 400, 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600. Estão percebendo que eu estou levando só o 4 ao quadrado? 50 ao quadrado é 2.500, tá vendo? A professora tá fazendo de cabeça. O Nossa, 30 ao quadrado é um... Aquilo é um 3? Eu fui fazendo assim até os 50, daí depois eu vi que era 49. isso! Mas, ó, vocês podem ir fazendo assim, olha, nesses intervalos. Vocês sabendo isso daqui, gente, vocês conseguem não ficar fazendo muitas contas, né? Por exemplo, 40 ao quadrado é 1.600. Nós temos 2.401. Ou seja, está mais perto do 50 do que do 40. Então, vocês já vão aproximando mais. Vocês podem fazer, sei lá, 48 vezes 48. No caso aqui é 49. E o 1.296,
está aqui entre 30 e 40. Quem que é? 36? 36. Aí, pessoal, fica mais fácil quando vocês vão acompanhando nessa tabelinha, porque senão vocês ficam muito perdidos, né? Fazendo por tentativa e erro. Vão fazer lá, sei lá, 15 contas para encontrar o valor errado. E não pode usar a calculadora, tá, dona Melissa? Vamos lá. 49 raiz... lá de trás? 49 raiz quadrada de 49 é 7. Raiz quadrada de 36 é 6. Letra F, a última para nós sairmos, é lanchar. Professora, eu não entendo por que a gente não pode usar calculadora se matemática é para a vida e a vida existe calculadora. Ô, professora, se eu tivesse feito de nada, eu, por exemplo, coloca um computador de última geração perto de você e você não sabe usar os comandos. Né? A gente pensa assim, nossa, computador é inteligente. Não é o computador que é inteligente, é o ser humano que precisa saber manusear essas ferramentas. Então, por exemplo, assim, de nada adianta termos uma calculadora se a gente não sabe fazer o algoritmo, não é verdade? Então, a gente precisa saber fazer primeiro, depois lá no ensino médio, na faculdade, vocês vão usar a calculadora, certeza. Só que enquanto aqui, quanto base, né, base de uma casa precisa ser o quê? Forte, vocês precisam saber esses cálculos, né? Então, senão depois vocês não sabem usar a calculadora para outras contas, né? Se eu pegar aqui minha calculadora científica, por exemplo, ó, minha calculadora científica, e eu não souber resolver aqui, que tem várias coisas aqui, tem seno, cosseno, logaritmo, tangente, tá? Tem raiz quadrada, raiz cúbica. Se eu não souber resolver aqui, tem várias funções, se eu não souber ali o básico, eu não consigo mexer nisso daqui, né? Calculadora científica. Então, assim, nós temos que saber, então, né? Temos que estudar ali para saber a base, aí depois vocês vão usar a calculadora, quando você for fazer sua faculdade, quando você, na sua vida, depois vocês usam um computador, mas vocês precisam saber o básico, gente. 4.096, vamos lá para 60 vezes... Você não terminou de copiar os números da... Que? Baixo aí. Na F? É. Calma aí, gente. Não, eu não terminei porque eu vou fazer aqui ainda. Calma lá. 4.096, aí 70 vezes 70 é 4.900. Ó, tô fazendo aqui ao quadrado. Ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado. 4.096 e aqui eu tenho 4.900. Então está entre 60 e 70. Que número que é? 60 aí? 4. E embaixo é... Ah, tá. Já entendi o que você me falou. Agora sim. 6.561. Aí aqui 80 vezes 80 é 6.400. E 90 vezes 90 é 8.100. Ó, então fica mais fácil quando nós fazemos essa tabelinha para vocês fazerem essa tentativa e erro aí de vocês. 81. Você fez a chamada? Não. Não. Até 64. que vem, eu acho. Não. Terminei. Pode não. Fazer a chamada. Só um Vou pouquinho. tirar foto dessa tabela aí, porque eu não vou lembrar. É legal essa tabela. Ô, tia, mas que serve essa tabela? Pra você chegar mais rápido no... Pra você ver o número que tá mais perto. Se tem Exatamente. 70, 80, 90. Exatamente. Se você tem... se você tem essa tabela aqui, fica mais fácil para vocês, já que dá para fazer por fatoração, isso daqui, e dá para fazer por tentativa e erro. Essa tabela fica mais fácil que vocês vão aproximando os valores, tá? Deixa Pronto, tabela tirada. nós estamos trabalhando com essa parte da raiz quadrada. Tá bom, vamos lá. Hoje é dia... Teve tarefa hoje para você. Que gato chorão, Dani? Gato não para de chorar. Por causa do frio, por causa de comida, por causa de tudo. Tudo, né? Eu tenho um gato aqui muito engraçado. Ele vem aqui em casa só para comer. Nunca vi. Gato! Esses dias, você acredita que ele foi sequestrado? Ele é tão bonito, ele foi sequestrado. Aí ele não apareceu comer de manhã, eu falei assim, deve ser alguma coisa errada com esse gato, né? Você acredita que ele apareceu depois, era meio-dia, amarrado com uma corda no pescoço, o gato tudo sujo, alguém sempre... E ele escapou, de certo, ele deve ter ficado muito bravo, né? Ai, Alexia. Ana Clara. Aqui. Tá. Ana Maria. Aqui. Arthur. Tô aqui. Cecília. Daniela. Eu? Davi. Eduardo Iba.
Aqui, professora. Gabriel. Jéssica. Alguém falou pro Pedro Iba parar de travar meu zap? Giovana. Aqui. Guilherme. Yasmin. Aqui. Isabela Patrick. Aqui. Isabela Herman. Aqui. Isadora. Isadora. Isadora não tá hoje? Alguém viu se ela entrou, gente? Gato, fica quieto. João Gabriel. Aqui. Júlia Fossati. Júlia Garcia. Gato. Aqui. Lucas. Aqui. Maria Antônia. Maria Beatriz. Aqui. Melissa. Miguel. Nicolas. Oi. Pedro. Aqui. Pedro Iba. Gato chato. Pedro Otávio. Pedro Otávio. Ryan. Ryan. Cadê o Ryan? Sara. Ok, Pedro Iba. Eu Sara. tô aqui. Seiji. Aqui. Vitor Hugo. E Vinícius Alfredo. Aqui. Pessoal, podem então, se vocês quiserem sair, a professora O vai. gato safado. Eu Tá catei bom, ele no colo, Jéssica. eu correndo.